Shalom, queridos. Estamos começando mais um discipulado e vamos iniciar uma nova série agora de estudos. Como eu avisei domingo, nós vamos iniciar uma nova série que vai levar talvez 2 ou 3 discipulados, tá bom? Eu quero deixar aqui já de antemão o meu beijo, o meu abraço a vocês. Estou com saudade da gente poder se abraçar, brincar e estar bem juntinho. Mas eu tenho certeza que esse tempo está acabando. Também Eclesiastes 3 sempre nos avisa, há um tempo determinado, e eu creio que esse tempo determinado para acabar está chegando, em nome de Jesus. Para que vocês não estranhem, né, nós temos sempre feito o discipulado transmitido da igreja, hoje nós estamos transmitindo aqui de casa. Nós temos alguns membros da equipe de mídia que estão passando por algumas dificuldades, estão gripados. Fiquem tranquilos, ninguém está com nada, nenhum problema sério, não é coronavírus, né, nada disso. Mas, como a gente está respeitando as regras de segurança e de saúde que o governo tem imposto, então nós resolvemos fazer daqui de casa, porque aí não precisa a equipe toda estar presente, tá bom? Então, a nossa transmissão vai ser hoje aqui de casa. E se der certo, se tudo funcionar correto, se nós conseguirmos fazer a coisa funcionar bem, vai continuar fazendo daqui. Tá joia? Bom, nós falamos domingo que nós vamos começar a entrar numa série de estudos agora sobre escatologia. Por que estudar sobre escatologia? Eu tenho visto que as pessoas, quando se fala em escatologia, que é o estudo das últimas coisas, ou estudo das coisas que estão por vir, né, da doutrina das últimas coisas, eu vejo que as pessoas, quando falam de escatologia, elas falam de 2 maneiras básicas. A primeira delas é impondo medo, terror nas pessoas que ouvem, como se escatologia fosse simplesmente estudar o fim de tudo, acabou tudo, não existe mais nada. E a gente sabe que isso não é verdade. Esse terror a gente precisa tirar, esse terror dentro do nosso coração. A gente tem que estudar a escatologia para poder entender como que a igreja vai ser chamada por Cristo, como a igreja vai ser arrebatada pelo Senhor. E uma outra vertente que eu tenho visto é uma vertente que, quando fala de escatologia, ela aprofunda muito no assunto. Ela aprofunda no nível de doutores da lei, de mestres da lei. Quando eu falo doutores e mestres, eu estou falando de pessoas que são formadas realmente em teologia, graduadas, fizeram mestrado, doutorado. E aí, para meros mortais como nós, às vezes fica complicado, às vezes perde o interesse. Então, a minha ideia é falar sobre escatologia, mas de uma forma que venha gerar fé na gente. Nós precisamos que escatologia, o estudo das últimas coisas, gere fé, gere dentro de nós o desejo de que Jesus volte para buscar a sua igreja. É isso que nós precisamos. E é em cima disso que eu quero trabalhar esses próximos estudos, tá bom? Eu vou ler aqui, fazer a leitura do texto básico, vai ser em Mateus 24, apenas os versos 3 e versos... É só apenas o verso 3, na verdade, verso 24, 3. Mas nós vamos falar de diversos textos. E aí, assim como é feito nas outras transmissões, você vai ver que aqui embaixo vai estar passando para você o texto base. Mas eu te aconselho você estar acompanhando, já que é um discipulado, é um estudo, você está acompanhando com a sua Bíblia, seja lá no celular, seja onde for, e também com papel e caneta. Tá joia? Então vamos lá? Mateus 24, 3 diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele e, em particular, lhe pediram: Dize-nos quando vão ocorrer todas essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Eu quero orar com você antes da gente entrar no assunto. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor possa me usar como instrumento da tua vontade, que o Senhor possa me usar como instrumento nesse momento, para que venha falar não só ao coração de quem nos ouve, nos assiste, mas também falar ao meu coração. Que seja o Senhor no controle.
Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja no controle, não eu. Em nome de Jesus, obrigado. Te peço que o Senhor possa preencher com a tua unção os nossos lares, as nossas casas. Não é porque não estamos dentro do templo que a tua unção não pode prevalecer sobre as nossas vidas. A tua unção prevalece dependendo da nossa intimidade contigo, dependendo de quanto o Senhor quer se mostrar e se mover em nossas vidas. Por isso eu te peço que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor fale conosco, que o Senhor se mova e que a tua unção se mova sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quando nós olhamos esse texto, a gente vê que os discípulos já estavam preocupados em saber o que ia acontecer, como seriam os últimos dias. E quando nós falamos de últimos dias, nós falamos de arrebatamento da igreja. E o que é arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja vai ser o tempo em que Deus vai tirar a igreja da terra. E como é que isso vai acontecer? Como é que Deus vai arrancar a igreja? Como é que Deus vai tirar a igreja da terra? Na verdade, quando a gente estuda a escatologia, você pode encontrar 4 vertentes que falam e que explicam qual vai ser o tempo em que a igreja vai ser retirada. A verdade é que todas elas explicam que a igreja vai ser retirada. Então, nós precisamos entender que o arrebatamento da igreja é a retirada da igreja desse mundo com o qual nós conhecemos e vivemos nesse momento. Então, nós temos 4 teorias. Eu vou citar as 4 teorias, mas como eu falei, a ideia não é aprofundar teologicamente, a ideia é gerar a fé no nosso coração para que nós possamos crer na volta de Jesus e estarmos confiantes na volta de Jesus. A primeira teoria é conhecida como a teoria do parcialismo, que é uma teoria que diz que parte da igreja vai ser arrebatada e parte vai ficar. É como se aqueles que estiverem mais aliançados, tiverem mais contato, mais intimidade, mais santidade, esses vão ser arrebatados, os outros vão ficar e vão sofrer consequências durante a tribulação, e por conta da tribulação, sofrendo essas consequências, eles então vão poder ter a oportunidade depois de serem arrebatados. Essa é uma teoria que acaba se parecendo muito com a teoria do purgatório da Igreja Católica, tá bom? Mas como eu falei, eu não vou entrar em detalhes dessas teorias, eu vou entrar em mais detalhes sobre aquela que a nossa igreja, o nosso ministério tem como base e acredita que é a ideia que realmente vai acontecer, a forma como que realmente o arrebatamento vai acontecer. A segunda delas é a ideia da ideia mesotribulacionista, ou seja, o arrebatamento aconteceria no meio da tribulação. E quando eu falo de tribulação, eu estou falando daqueles 7 anos e meio que a Bíblia diz que o anticristo vai governar a terra. O anticristo ele vai governar durante 7 anos, e 3 anos e meio o governo dele vai parecer ser bom, e 3 anos e meio ele vai apertar o cerco e a coisa vai ficar bem feia para quem estiver aqui. Esses detalhes a gente vai ver mais à frente, tá bom? Mas a teoria mesotribulacionista, ela fala que a ideia dela é que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, ou seja, quando acabar aqueles 3 anos e meio de um bom governo do anticristo, um bom governo entre aspas, a igreja então vai ser arrebatada. Essa também não é uma ideia que nós concordamos e que nós entendemos que é a verdade acerca do assunto. Existe uma terceira hipótese, que é a chamada pós-tribulacionista. Essa diz que a igreja só vai ser arrebatada depois dos 7 anos de tribulação. Nós também não acreditamos nessa. Então, pastor, qual é a que nós acreditamos? Qual é a nossa visão? Qual é a visão do Ministério Monte Sião? A visão do Ministério Monte Sião é da visão pré-tribulacionista, ou seja, antes da tribulação. Pré vem de antes da tribulação. Então, a igreja será arrebatada no início da tribulação. Quando a igreja for arrebatada, dá-se então início ao período da tribulação, que a Bíblia descreve como uma grande tribulação. Mas
Por que, que a gente tem que se preocupar com isso agora e por que, que isso é interessante? A gente tem que se preocupar com isso e você pode estar se questionando, pastor, mas desde que eu me entendo por gente, né? Pastor Wilson pode falar assim, desde que eu me entendo por criança, eu ouço que Jesus vai voltar e Jesus não voltou até hoje, desde que as igrejas, a Assembleia de Deus chegou no Brasil, falam isso e etc. Mas a verdade é que ninguém sabe o tempo nem a hora. Mas nós estamos vendo os sinais que estão descritos na palavra. E eu destaquei alguns sinais, porque alguns outros sinais já estão acontecendo há muito tempo. Já são as dores de parto. Jesus, inclusive, fala desses sinais mais comuns, que eles são o princípio das dores. Mas eu quero destacar alguns outros sinais que estão acontecendo, ou aconteceram há pouco tempo, ou estão acontecendo nesse exato momento. E isso soa a luz de alerta para que nós entendamos como tudo vai acontecer, porque Jesus pode voltar hoje. E a minha oração é que Jesus volte hoje. Eu tenho sempre dito isso, aprendi isso com o apóstolo Gilcimar, e a minha oração é que Jesus volte hoje. Seria tudo muito mais simples se Jesus voltasse hoje. Mas então vamos lá. Quais são os pontos que eu quero destacar do porquê que a gente tem que entender sobre escatologia e aprender um pouco mais sobre escatologia nos dias atuais? Tá? Em Lucas, capítulo 21, no verso 26, Lucas fala assim, que esses dias vão ser tão terríveis que vai gerar terror. Esses dias vão ser tão terríveis que as pessoas vão ter um nível de ansiedade maior. Eu quero compartilhar com você. Eu vou abrir aqui em Lucas e vou ler exatamente como está na palavra. Lucas capítulo 21. Como nós estamos sem muito auxiliares, então às vezes demora um pouquinho. Vamos lá, Lucas 21, verso 26. Olha só o que a palavra fala na King James, na versão King James. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Nesses últimos tempos, nós temos visto que duas coisas têm afetado de uma maneira sobrenatural a humanidade. A primeira delas é o terror, o medo. Nós podemos citar, por exemplo, como essa pandemia que nós estamos vendo, esse é um assunto que a gente toca sempre, o terror que essa pandemia está trazendo para a gente, o terror que está envolvendo a terra toda, não é só o Brasil, não é só uma cidade, um estado, um país, é a terra toda está envolvida nisso. Então nós vemos que o terror que o inferno está trazendo, as dores de parto, já está chegando no nível das pessoas ficarem com medo de sair de casa. Esses dias eu ouvi um relato que parece engraçado, mas demonstra um nível de terror e de falta de informação de como que o inferno está manipulando as coisas. A pessoa não quis falar com a outra pelo telefone, porque ficou com medo de se contaminar com o coronavírus. Vejam bem, o medo está tão grande, o terror está tão grande que até falar no telefone com outra pessoa está gerando medo. E esse terror não é de Deus, esse terror não provém do Senhor, esse terror provém do inferno. E nós precisamos conhecer as últimas coisas justamente para estarmos preparados para esse tempo. A outra coisa que Lucas fala aqui no verso 26, no capítulo 21, verso 26, ele fala o seguinte, vejam bem, estarão desmaiando de terror e depois fala assim, preocupados com o que estará sobrevindo. Esse preocupados com o que estará sobrevindo, ou preocupados com amanhã, preocupados com o que vai acontecer depois, o nome disso é ansiedade. Nós estamos vivendo um tempo de ansiedade exagerada, nós estamos vivendo um tempo em que a ansiedade está tomando conta da humanidade de uma forma sobrenatural. De 10 atendimentos que eu tenho feito no gabinete, 8 é sobre ansiedade. Parece brincadeira. Mas 80% das pessoas que têm procurado ajuda, 80% das pessoas que têm me procurado no gabinete,
são pessoas que estão sofrendo com ansiedade. Pessoas que me mandam mensagens dizendo que estão com dor no peito, que estão com dificuldade para respirar, que estão com medo de sair de casa. Tudo isso gerado pela ansiedade. Então, esse terror que o inferno tem imposto, essa ansiedade que o inferno tem imposto, eles já estão acontecendo. E já são sinais da volta do Senhor. E é por isso que nós precisamos ficar atentos. O terror e a ansiedade estão no nosso dia a dia. Por isso precisamos ficar acordados. Outro ponto que eu quero ver com vocês também está no livro de Lucas, no capítulo 17, só que um pouquinho mais para trás. Está no capítulo 17, um pouquinho mais para trás desse capítulo que nós lemos o capítulo 21, então no capítulo 17, no verso 26. 17, 26 diz assim: Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Uau! Nós falamos domingo sobre essa questão dos dias de Noé. O que tinha nos dias de Noé que tem nos dias de hoje que está igual? As pessoas se casavam, davam-se em casamento, faziam e aconteciam, viviam naturalmente. Noé estava lá pregando, falando que ia vir um dilúvio, que ia destruir tudo, e as pessoas não estavam nem aí. Quando a Bíblia fala que os últimos dias seriam como os dias de Noé, o que está começando a acontecer hoje, nós estamos falando do Evangelho, tem pessoas que nasceram no Evangelho e que estão desviando. Tem pessoas que conhecem a palavra e estão desviando, pastores que conhecem a palavra e estão desviando. Como assim isso pode acontecer? Porque nós estamos vivendo esses dias de Noé. E os dias de Noé tem uma outra característica: o certo e o errado, eles se misturam, eles se perdem, as pessoas já não sabem mais o que é certo, já não sabem mais o que é errado, os absolutos estão se perdendo. As pessoas hoje, elas têm dúvidas do que fazer ou deixar de fazer. Elas têm dúvidas de como seguir a palavra. E quando eu atendo as pessoas no gabinete, boa parte desses atendimentos é justamente sobre dúvidas do que fazer, do que é certo, do que é errado. Por mais que tudo pareça muito simples, as pessoas estão com dúvidas sobre o certo e o errado. As coisas estão se misturando. E essa mistura entre o certo e o errado, a palavra nos mostra que o santo, quando se mistura com o profano, ele gera gigantes. Gigantes de destruição. Então esse é um segundo motivo para que nós venhamos nos atentar para esses últimos dias, para a escatologia, para entender o que está acontecendo nos últimos dias. E aí nós vamos um pouquinho mais à frente, nesse mesmo capítulo, capítulo 17, no verso 29. Vamos lá, verso 29 diz assim: Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre, e o céu destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nós já estamos vivendo um tempo, e é também um tempo de Sodoma e Gomorra. A promiscuidade, ela já virou coisa natural na televisão, ela já virou coisa natural no dia a dia, nas propagandas, nos filmes, nos programas de TV, de internet, nos programas para crianças. Se não me engano, há 1 ou 2 anos atrás, teve um burburinho tremendo no Brasil, acho que foi em 2016 ou 2017, que teve uma exposição em que um homem nu ficava deitado e as crianças menores de idade iam lá, tocavam nele, podiam tocar onde quisessem, porque aquilo era visto como arte. A promiscuidade, ela já se misturou com as coisas, e a promiscuidade hoje ela é vista como arte. Então, se eu boto no outdoor algo promíscuo, aquilo é visto como arte. Se eu censuro, se eu sou contra aquilo, eu sou careta, eu não sei o que eu estou falando, eu sou um monte de fóbicos que existe. Eu sou homofóbico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fascista. E, infelizmente, o padrão família tem se perdido nesse meio da promiscuidade. Então nós temos vivido, como a palavra fala aqui em Lucas 17, no verso 29, dias de Sodoma. Nós temos que acordar para isso. Jesus está voltando. Outro ponto que eu quero ver com vocês agora já é em Mateus 24, 12. Então vamos voltar lá em Mateus 24, 12.
Vamos percorrer a palavra. Mateus 24:12. Assim diz a palavra. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Por causa da maldade, o amor vai se esfriar. Isso também já vem acontecendo há muito tempo, mas, por incrível que pareça, está acontecendo de uma forma muito grande hoje dentro da igreja. As pessoas estão dentro da igreja, mas elas não conseguem acreditar no amor de Deus. As pessoas estão dentro da igreja, estão louvando, estão adorando, mas elas não conseguem mais acreditar no amor de Deus. Tudo porque o mal tem feito coisas terríveis. Quando eu falo do mal fazendo coisas terríveis, eu me lembro de há mais ou menos 15 anos atrás, um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, de um assalto em que os bandidos pegaram o carro de uma senhora que estava com uma criança no banco de trás. Ela não conseguiu tirar o filho do banco de trás e o menino foi arrastado pelos bandidos por vários quilômetros. Ele morreu sendo arrastado por vários quilômetros. Aquilo gerou em mim uma sensação horrível, uma sensação de raiva, de ódio. E a minha vontade naquele tempo era pegar aquelas pessoas que fizeram aquilo com aquele menino e fazer o mesmo com elas. Amarrá-los atrás de um caminhão e sair arrastando eles pela cidade até que eles morressem, como eles fizeram com aquela criança. É isso que a Bíblia está falando. O mal está fazendo com que a gente perca a bondade de Deus na nossa vida. E está fazendo com que a gente deixe de acreditar na bondade de Deus, de que Deus é bom. O fato do mal acontecer não invalida o fato de Deus ser bom. Deus vai continuar sendo bom, independente do mal que possa nos atingir. Jesus não nos prometeu nos colocar dentro de uma bolha e dizer assim: olha, vocês não vão sofrer nada. Pelo contrário, ele falou: no mundo vocês vão ter aflições. Então, mesmo que nós oremos para que alguém seja salvo, ou mesmo que nós oremos para que alguém seja curado, nós oremos para que algum milagre aconteça e isso não aconteça, isso não quer dizer que Deus não é bom. Isso só quer dizer que a nossa oração não foi respondida. E talvez nós aqui nessa terra, antes de sermos arrebatados, nem venhamos saber o porquê. Talvez surja um monte de interrogações na nossa cabeça e a gente não saiba porquê. Mas há uma verdade. Independente de Deus ter ouvido a sua oração, independente de Deus ter feito como você pediu, Deus continua sendo bom. Independente de você acreditar nisso, Ele continua sendo Deus. Independente de você acreditar na bondade dele, Ele continua preparando a igreja para o arrebatamento. Mas nesses últimos dias nós temos visto tantas coisas ruins acontecendo, que começa o povo de Deus a questionar se realmente Deus é bom. E eu tive pregando naquela outra série de estudos, eu falei sobre isso. A gente acaba indo para extremos, e um dos extremos é acreditar que Deus não existe. E se Ele existe, Ele não pode ser bom, porque Ele está permitindo tantas coisas ruins acontecerem. Quando eu vejo uma situação muito triste, quando eu vejo uma situação complicada de se explicar, eu me lembro do filme A Cabana. E o filme A Cabana, ele consegue mostrar para a gente de uma forma muito linda que o mal vai existir, mas que isso não torna Deus menos bom do que Ele é. Então você que está num conflito aí de não acreditar que Deus é tão bom assim quanto Ele realmente é, eu te sugiro, assista o filme A Cabana, mas assista com o coração aberto, deixando o Espírito Santo ministrar a você. Porque eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar ali o poder de Deus se manifestando na sua bondade, mesmo no meio de uma tragédia. Eu não vou falar muito sobre o filme para não te dar spoiler, mas assiste que você vai entender. Hoje, nós temos isso dentro das igrejas. As pessoas entram pelas portas da igreja, saem pelas portas da igreja, sem nada no coração, frias. Vêm as pessoas passando necessidade e não se movem. E, pior ainda, não conseguem se sentir amadas por Deus. Porque as dificuldades são tão grandes, o inimigo tem atacado com tanta força, que eles não conseguem sentir o amor de Deus tocando eles. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que você está passando nesse exato momento, mas eu sei que Deus é bom. E que independente
do tamanho da dor que você está sentindo, Deus continua sendo bom, acredite nisso. Deus te ama. Não é porque você está passando dificuldade que Deus te abandonou e que Ele não te ama. Ele continua te amando. Mas o inferno está tentando de todo jeito nos fazer acreditar que Deus não nos ama, de que Deus não é bom. Porque se nós acreditarmos dessa forma, não vamos estar preparados para o arrebatamento da igreja. E é disso que nós estamos falando. Do arrebatamento da igreja. Do seu, do meu arrebatamento. Passando para o próximo tópico, né? Nós vamos ver lá em Mateus 24. Vamos continuar no livro de Mateus 24, só que agora no verso 14. No verso 14 diz assim, Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. Esse talvez seja uma das únicas coisas que ainda não aconteceu. E talvez esse pregar o evangelho a toda criatura, em todo mundo habitado, talvez seja essa a razão de Jesus ainda não ter voltado. Porque hoje, com a tecnologia do jeito que está e com o avanço que as coisas estão tendo, nós vamos vendo que a palavra está alcançando níveis que antes não podia alcançar. Antigamente, na época dos meus avós, na época do início do ministério do pastor Wilson, não podia perder essa oportunidade de falar do início do ministério dele. As pessoas iam com a caixinha de som para o meio da praça e pregavam o evangelho e as pessoas se convertiam. Era na praça que se convertia, era dentro da igreja. Hoje, alcançar as pessoas requer novas estratégias. Nós estamos vendo um tempo que a gente não pode encher a igreja, que a gente não pode ficar convidando o povo para ir para a igreja. Graças a Deus que nós estamos usando uma estratégia que o povo pode ir à igreja. E nesse último minuto tivemos até visitantes, graças a Deus por isso. Mas, visitantes e conversões. Mas nós precisamos criar novas estratégias, precisamos levar a palavra a lugares que antes não chegariam. Todos os dias, quando eu procuro saber notícias do evangelho na China, né, a China está muito em voga por conta da questão desse vírus, por conta da pandemia, por conta da economia, e nós estamos esquecendo que a China é um dos piores países do mundo para que o evangelho seja pregado. Muitas igrejas já foram derrubadas na China a mando do governo. Então, apesar de toda a tecnologia, os chineses são extremamente controlados e o evangelho lá não tem liberdade de ser pregado. E em vários outros países isso acontece. Mas com o advento da internet, com o advento da tecnologia, do jeito que a tecnologia está avançando, são poucos os lugares que a palavra ainda não foi pregada. Talvez esse seja o sinal que está faltando se concretizar para que Jesus volte. E se é esse o sinal que está faltando se concretizar, se é isso que está faltando acontecer para Jesus voltar, isso traz para a gente uma responsabilidade ainda maior. Porque traz para a gente a responsabilidade de pregar o Evangelho. Cabe a mim e a você pregar o Evangelho. Não é só o pastor da igreja que tem que pregar o Evangelho, não é só o presbítero, os ministros têm que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. E como é que nós vamos pregar o Evangelho nesse novo tempo? Nós vamos pregar o Evangelho com o nosso testemunho. Nós vamos pregar o Evangelho com as nossas atitudes. Dentro do trabalho, ninguém precisa ficar gritando, dizendo, batendo no peito, eu sou crente. A gente pode testemunhar, fazendo a coisa certa, dando respeito a quem tem que ser respeitado, ajudando quem pode ser ajudado e testemunhando do amor de Cristo. Dentro da faculdade, dentro do trabalho. Nós temos que fazer essas coisas, nós temos que trabalhar como se nós estivéssemos trabalhando para Jesus. Nós não temos que trabalhar como se fosse para o patrão. Nós temos que trabalhar como se estivéssemos trabalhando direto para Deus. Nós temos que estudar não só para poder ganhar conhecimento, nós temos que estudar sendo exemplos vivos de Cristo dentro da igreja, dentro da faculdade, da escola. Essas são maneiras que nós temos para pregar o Evangelho no dia de hoje. Mas o que você tem feito? Nós temos que acordar, Jesus está voltando. E o que você vai apresentar? Vamos acordar para essa realidade. Talvez esse seja o último sinal que está faltando se concretizar de todos os sinais que a palavra fala. Eu não estou nem entrando aqui nos outros sinais que nós já estamos cansados de falar, de guerras, rumores de guerra, pragas, doenças,
Tudo isso aí nós estamos vendo acontecendo, terremotos, as coisas estão diminuindo, como eu já falei várias vezes, são dores de parto. As dores estão cada vez mais próximas. E o último tópico que eu quero falar com vocês nessa primeira versão, nesse primeiro estudo, também está no livro de Mateus, capítulo 24, verso 22. Vamos ler. Eu falei um pouquinho dele domingo, né? Até foi um pouco, foi a introdução da palavra de domingo. Mateus 24, 22 diz assim: E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Uau! Isso aqui, amados, tem me chocado. Sabe por quê? Eu acabei de dizer para vocês que talvez a única coisa que ainda não se concretizou de todos os sinais é o evangelho ser pregado. Mas com essa pandemia, esse afastamento social, eu tenho a sensação de que o inferno achou que com esse afastamento social ele ia impedir da igreja de pregar o evangelho, ele ia impedir de fazer a igreja pregar as boas novas, e na verdade o inferno está tentando isso o tempo todo. Anteontem, na Câmara de Deputados aqui do Estado, estavam tentando votar um projeto, não estavam colocando como urgência o fato das igrejas serem um serviço essencial na época da pandemia. As igrejas estão ajudando o povo, as igrejas estão distribuindo cesta básica, as igrejas estão acolhendo as pessoas, estão distribuindo materiais de EPI. As igrejas estão fazendo o papel que o governo deveria estar fazendo e não dá conta. E eu não estou reclamando disso, nós temos que fazer esse papel. Mas vejam que vira e mexe há uma manipulação para tentar fechar as portas da igreja durante a pandemia, vira e mexe há uma manipulação para tentar calar a voz da igreja, para evitar que as pessoas estejam indo ao culto, porque muitas igrejas pequenas, se as pessoas não vão ao culto, como é que elas vão dizimar? Como é que elas vão ofertar? E aí, se não dizima, não oferta, como é que aquela igreja paga o aluguel? Como é que aquela igreja paga as suas contas? É uma estratégia do inferno para tentar fechar as igrejas. E olha, não é só as igrejas que estão sendo afetadas. Eu passei por Laranjeiras, eu vi muitas lojas fechadas, quebradas. Eu não estou dizendo, veja bem, que a quarentena talvez não seja necessária, não é isso. O que eu estou dizendo é que o inferno está se levantando para tentar de todo jeito segurar a boca da igreja, e nós não podemos perder tempo. E quando Mateus 24, 22 fala para a gente que o tempo seria abreviado, e eu falei sobre isso domingo, na ministração de domingo, eu fiquei assustado quando a minha ficha caiu. Hoje, as pessoas que entendem de tecnologia, as pessoas que trabalham com projeções de como vai ser o trabalho daqui a 10, 20 anos, os experts nessa área de administração, eles estão afirmando que nós tivemos que, da noite para o dia, nesses praticamente 4 meses que nós estamos vivendo esse isolamento social, nós demos um salto no tempo. Mas como assim um salto no tempo? Inventar a máquina do tempo? Não, um salto no tempo nas nossas atitudes. As pessoas começaram a trabalhar em home office. Você está me assistindo hoje pela internet. Há um ano atrás, você estaria me assistindo dentro da igreja, 30, 40 pessoas dentro da igreja assistindo discipulado e a gente trocando ideias juntos lá. O que aconteceu foi que, com essa pandemia, o tempo teve que ser avançado, a tecnologia avançou, as pessoas começaram a trabalhar dentro de casa. Coisas que iam levar 10 anos para poder acontecer, aconteceram no estalar de dedos. O tempo foi abreviado. 10 anos se passaram no estalar de dedos. E esses 10 anos não vão voltar atrás. Dei alguns exemplos no domingo. Por exemplo, nos fóruns, as audiências eram sempre feitas presencialmente. Agora tem audiências que estão sendo feitas via internet. Quando essa pandemia acabar, elas vão continuar sendo feitas via internet, porque o salto no tempo já foi dado. Nós não vamos voltar atrás. Nós vamos continuar avançando. O tempo já está sendo encurtado por causa da igreja, porque a igreja já está vivendo um tempo difícil aqui na Terra. A igreja já está vivendo um tempo de perseguição, a igreja já está vivendo um tempo complicado.
E é agora que nós temos que acordar para essa realidade. Por isso, tão importante, eu levantei esses 6 pontos aqui do porquê estudar escatologia, porquê falarmos sobre as últimas coisas, porque Jesus está voltando. O tempo, ele está sendo abreviado. E se nessa pandemia nós tivemos aí, segundo os especialistas, a abreviação de 10 anos, uau! Imagina se nós tivermos, como alguns especialistas estão prevendo, uma segunda onda desse vírus. Ou um novo vírus que faça algo semelhante. Quantos anos mais nós vamos avançar para poder dar conta de sobreviver ao que nós estamos vivendo hoje? Então, eu separei aqui apenas 6 pontos. O terror e a ansiedade que estão movendo a humanidade nesse tempo. Os dias de Noé, os dias de Sodoma e os dias de Gomorra. Também falei sobre o amor de muitos que se esfriaria por causa da maldade. Falei sobre a pregação do Evangelho a todo mundo habitado. E aí nós estamos fechando nessa noite falando sobre esse avançar do tempo. O tempo encurtou. E se o tempo está encurtando, nós também precisamos agilizar as nossas atitudes. Nós precisamos acordar para esse tempo novo. Nós precisamos acordar para o que está vindo. E nós temos que nos adaptar. Toda essa conjuntura de acesso pela internet faz com que facilite a vinda do anticristo. Porque o anticristo vai precisar controlar a terra toda de um só lugar, porque ele não é onipresente. E aí, com a internet, com tudo tão avançado, com os programas que nós estamos usando tão avançados, ele de um só lugar, ele vai poder controlar toda a humanidade. A tribulação está chegando, o arrebatamento da igreja está chegando. No próximo estudo, nós vamos estar falando o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada. O que vai acontecer com a igreja e o que vai acontecer com as pessoas que ficarem aqui. A igreja vai ser arrebatada e vão acontecer coisas com a igreja nos céus. E o que vai acontecer com quem ficar aqui? No próximo estudo, nós vamos estar aprofundando isso. E eu te peço que você se mantenha fiel a isso. Se mantenha fiel ao estudo. Coisa que não está faltando para a gente hoje é tempo para poder estudar a palavra. Vamos aproveitar o nosso tempo para gerar intimidade e aliança com Deus, em nome de Jesus. Eu quero fechar esse discipulado colocando um louvor para que juntos nós possamos orar. Uma pesquisa mostrou o seguinte: nós temos que olhar para aquilo que Deus está, para aquilo que Deus está falando conosco nesse tempo. Nós temos que acordar para a realidade do que Deus está fazendo nesse tempo. E nós não podemos, de forma alguma, parar. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Eu sei que a imagem está congelada, mas você está ouvindo a adoração. Então deixa o Espírito Santo falar com você agora. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.
Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Nós precisamos descansar no amor de Cristo. No teu amor, Senhor. Entender que as últimas coisas não é o fim pra gente, é a ida pra casa. Muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Nós precisamos acordar para essa O realidade. tempo não pode apagar, muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei. Nós precisamos acordar para a realidade de que Jesus nos ama. E tudo que Ele está fazendo nesses últimos dias é por mim, é por você. Não desista. Aquieta a tua alma. Alegra teu coração. Jesus deixou muito claro que quando todas essas coisas acontecessem, não era para a gente abaixar a cabeça, mas era para a gente levantar a cabeça para os céus, porque o Senhor está vindo nos buscar. O Senhor está vindo nos buscar como igreja. Não deixa a sua alma te abater, não deixa a sua alma te detonar nesse momento. Acredite. Acredite que Deus está contigo, acredite que o Senhor está contigo, acredite que o Senhor vai fazer o que tem que ser feito. E mesmo que Ele não faça do jeito que você quer, nós estamos sendo preparados para sermos arrebatados. Estamos sendo preparados para sermos arrebatados. O Senhor vai enxugar toda lágrima. Creia nisso. Creia nisso. Eu quero agradecer que você esteve comigo até aqui. Eu quero agradecer o fato de você ter nos acompanhado até aqui. Espero que essa transmissão, da forma como está sendo feita, atinja os objetivos e que nós possamos crescer cada vez mais e aprender mais para lidar com esse novo tempo que nos cerca. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E enquanto eu oro por você, eu quero novamente deixar esse louvor. Aquieta a minha alma, tocando bem no fundo. Eu quero deixar esse louvor tocando no fundo para que você possa deixar a sua alma sendo tranquilizada pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, eu quero te agradecer por esse discipulado, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos mostrado os sinais, eu quero te agradecer porque grandes coisas o Senhor tem nos feito. Pai, eu quero te agradecer porque nós temos a oportunidade de aprender do Senhor, não para ficarmos tristes, mas para sabermos que tudo isso está acontecendo porque é a preparação para o Senhor vir buscar a tua igreja para que nós estejamos contigo na eternidade.
Eu te agradeço pela companhia dos teus filhos e eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquilo, um sono restaurador, que o Senhor nos dê um fim de semana abençoado na tua presença e que o culto de domingo, Senhor, seja cheio de unção, assim como foram os cultos passados. Que haja conversão, que haja, Senhor, verdadeiramente um mover do teu Espírito dentro do nosso coração. Eu quero abençoar o teu povo, eu quero abençoar os teus filhos e declarar que essa praga, essa pandemia não vai atingir a tua casa. Eu quero declarar sobre você que está nos ouvindo, que está nos vendo, essa pandemia não vai atingir a tua casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquieta a tua alma, para que você possa ouvir a voz do Senhor. Deus te abençoe, te amo muito, muito bom estar com vocês. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.